boa tarde, meus amigos. Desejo a todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Irmãos, a palavra profética liberada na tarde deste dia de sábado, chamado hoje, encontra-se no livro de 1 João, capítulo 3, e nós vamos meditar em cima do versículo 17 e versículo 18. 1 João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Amém, irmãos? Porém, eu gostaria de chamar a atenção para o prefácio desse capítulo, que nos diz o seguinte: os filhos de Deus. Amém, irmão? Agora nós vamos lá para o versículo 17 e versículo 18. 1 João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Assim nos diz a palavra do Senhor, irmão. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de línguas, mas por obra e em verdade. Amém, irmão? Vamos fortalecer a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 3, versículos 17 e 18. Assim nos diz a palavra de Deus. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Amém, irmão? Então, meus amigos e meus irmãos, aqui a palavra nos exorta que quando nós vemos os nossos irmãos padecendo alguma necessidade, que nós tenhamos a compaixão em nosso coração, que possamos tentar ajudar, irmão. E aqui fala, que quem tem bens do mundo e não fazer isso, como pode dizer que está nele a caridade de Deus ou o amor de Deus? Então, mas eu não vejo só quem tem bens no mundo, não, irmão. Porque a maioria das vezes que eu fui ajudado foi por pessoas que tinham menos do que eu. Entendeu, irmão? Então, eu acredito que Deus está assim nessas pessoas. Porém, muitas pessoas que eu conheço que têm bens, que se dizem grandes, que possuem alguma coisa, para mim elas não possuem nada, porque a palavra nos diz: se a pessoa pode ter o que for, mas se ela não tiver o amor ou a caridade dentro do coração, ela não possui nada. Então, irmão, que nós possamos observar que não adianta nada a gente falar que a gente faz isso, que a gente é presbítero, que a gente é pastor, que eu sou diácono, que eu sou isso e eu acolá. Porém, irmãos, que não amemos só de palavra ou de língua, mas amemos através das obras que são manifestadas em nossas vidas. Porque quando nós vemos os nossos irmãos passando por alguma necessidade, aquele varão que está lá como morador de rua, o simples fato da gente chegar nele e perguntar se ele almoçou, se ele quer tomar um café, se ele quer comer um pão, isso nos mostra que nós temos bens nesse mundo, irmão. Porque se eu tenho 10 reais sobrando na minha carteira, e se eu me esforço para dividir os 5, para comprar um pão, comprar um café para aquela pessoa, para aquele homem ou para aquela mulher que está ali na rua abandonado, eu tenho bens materiais do mundo. E eu tenho certeza que eu estaria amando essa pessoa só de eu ter essa atitude. Agora não adianta eu ter riquezas, ser considerado tal, bombom, gostosão, mas as minhas riquezas servem só para ajudar a mim e a minha família. É muito fácil dar bom dia para quem nos dá bom dia, irmão. Porém, dar bom dia sem esperar receber outro bom dia em troca, isso é a verdadeira virtude dos homens de Deus e das mulheres de Deus. Amém, irmão? No mais, irmãos, eu peço que o Espírito Santo de Deus possa falar muito mais no coração de cada irmão. A palavra ministrada nesta tarde encontra-se no livro de 1 João, capítulo 3, versículos 17 e 18. Vamos reforçar para ficar bem gravado no coração dos irmãos. 1 João, capítulo 3, versículos 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitando, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Amém, irmão? Que a palavra possa falar mais no coração de cada irmão. Desejo a todos a paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.